Cecília sentiu o peito apertar quando assinou os últimos papéis. Não era tristeza, era alívio. Depois de 5 anos em um casamento vazio, onde suas palavras ecoavam no silêncio e seus sonhos morriam aos poucos, ela finalmente havia encontrado coragem para partir. A separação estava oficializada, mas emocionalmente ela já havia saído daquela casa há muito tempo. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, você encontra histórias sobre recomeços, sobre pessoas que se permitem ser felizes de novo e finais que ficam gravados no coração. Aos 34 anos, Cecília havia construído uma vida organizada, mas sem brilho. Trabalhava como coordenadora administrativa em uma empresa pequena há mais de 10 anos, sempre sendo a funcionária exemplar que chegava cedo e saía tarde. Em casa, cuidava de cada detalhe com perfeição, as refeições pontuais, a casa impecável, as contas organizadas, mas sempre colocava as necessidades dos outros antes das suas. Durante o casamento com Fernando, ela se tornou uma versão apagada de quem realmente era. Antes de se casar, Cecília sonhava em viajar sozinha pela Europa, ler livros inteiros de uma vez só deitada no sofá, ter conversas que durassem madrugadas e talvez até mesmo estudar fotografia profissionalmente. Mas aos poucos, esses sonhos foram sendo guardados em gavetas cada vez mais fundas da memória. Fernando não era um homem ruim, não gritava, não a desrespeitava abertamente, mas também não a via. Realmente via. Para ele, Cecília era a esposa perfeita. Organizava a vida dele, recebia bem suas visitas de trabalho, concordava com suas decisões. Ele nunca perguntava o que ela pensava sobre os filmes que assistiam, ou se ela gostava dos restaurantes que ele escolhia. Simplesmente assumia que ela estava satisfeita com o papel de coadjuvante em sua própria vida. Quando Marina, sua melhor amiga desde a faculdade, soube da separação, insistiu para que Cecília passasse alguns dias fora de casa. Ela estaria envolvida na organização de um evento e acreditava que a mudança de ambiente poderia ajudar. Não era sobre luxo nem distração, mas sobre não atravessar aquele momento sozinha. Cecília hesitou, porque a ideia de permanecer em casa, repetindo a mesma rotina silenciosa, parecia ainda mais pesada. No fim, aceitou ir por apenas 2 dias. Tá bom, mas só por 2 dias. 2 dias já é um começo. O Hotel Mirante era mais elegante do que qualquer lugar onde Cecília já havia pisado. Mármore, lustres de cristal, e um silêncio respeitoso que contrastava com o barulho constante que ela havia se acostumado a carregar na cabeça. No quarto, ela se olhou no espelho. Quando foi a última vez que havia se arrumado para si mesma? Na noite do sábado, Marina a convenceu a descer para o evento no salão principal. Você não precisa falar com ninguém. Só existe um pouco. Lembra como é estar viva? Cecília escolheu um vestido azul marinho simples, que realçava seus olhos castanhos. Não era para impressionar ninguém. Era para se sentir como a mulher que ela estava redescobrindo. O salão estava repleto de empresários, advogados e pessoas que pareciam pertencer àquele mundo de conversas elegantes e risos contidos. Cecília se serviu de uma taça de vinho branco e se posicionou próxima à janela, observando as luzes espalhadas lá embaixo. As luzes das casas formavam um mosaico perfeito, e ela se perguntou quantas histórias diferentes aconteciam naquele momento atrás de cada janela. A vista é melhor do terraço, disse uma voz atrás dela. Ela se virou e encontrou um homem de aproximadamente 40 anos, cabelos escuros com fios grisalhos nas têmporas, que lhe davam um ar distinto, olhos azuis calmos e um sorriso que não parecia ensaiado. Vestia um terno impecável de cor cinza escura, mas havia algo despretensioso em sua postura, como se aquela elegância fosse natural, não forçada. Alexandre, ele se apresentou, estendendo a mão com um cumprimento firme, mas gentil. Cecília,
ela respondeu, notando que ele não tentou prolongar o aperto de mão mais do que o necessário. Primeira vez aqui? E última, provavelmente. Ela riu baixinho, sentindo-se mais à vontade do que esperava. Não é bem o meu mundo. Alexandre inclinou a cabeça, genuinamente curioso. E qual é o seu mundo, Cecília? Era uma pergunta simples, mas que a pegou completamente desprevenida. Durante tanto tempo, seu mundo havia sido definido pelos outros. Primeiro pelos pais, depois pelo marido. Era o mundo das obrigações, das expectativas, dos papéis sociais que ela cumpria com perfeição, mas que nunca havia questionado se realmente queria. Estou redescobrindo, respondeu honestamente, surpreendendo-se com a própria sinceridade. Alexandre sorriu, e havia algo reconfortante naquele sorriso. Redescobertas podem ser libertadoras, disse ele. E também aterrorizantes, imagino. Por que você fala como se soubesse disso por experiência própria? Cecília perguntou intrigada. Porque sei, ele respondeu simplesmente. Já passei alguns anos vivendo a vida que os outros esperavam que eu vivesse. Levou tempo para entender que isso não é viver de verdade. Eles conversaram por mais de 2 horas, e Cecília não conseguia lembrar da última vez que uma conversa havia fluído de forma tão natural. Não falaram sobre negócios ou status social, mas sobre livros. Alexandre recomendou alguns autores que ela não conhecia, sobre lugares que gostariam de conhecer e a sensação estranha de viver uma vida que às vezes não parecia completamente sua. Você já teve a sensação, perguntou Alexandre, apoiando-se na parede próxima à janela, de estar representando um personagem há tanto tempo que esqueceu quem você realmente é? Cecília sentiu um aperto no peito. Era exatamente isso. Todos os dias, murmurou. Às vezes acordo e demoro alguns segundos para lembrar qual é meu papel do dia. E qual você gostaria que fosse? A pergunta ficou no ar por um momento. Cecília olhou pela janela, vendo o movimento das pessoas na rua lá embaixo. Eu gostaria de ser simplesmente eu, sem ter que agradar ninguém, sem ter que cumprir expectativas, só existir do meu jeito. Alexandre falou sobre a pressão de carregar expectativas familiares, como herdou uma empresa que o pai construiu e sempre se sentiu obrigado a mantê-la exatamente como era, mesmo quando seus instintos diziam para inovar. Cecília se surpreendeu, dividindo pensamentos que nunca havia verbalizado para ninguém. Às vezes, disse ela, ainda olhando pela janela, a gente se perde tanto tentando ser o que os outros precisam que esquece quem realmente é. E quando você lembra quem é? Alexandre perguntou baixinho, com uma intensidade que a fez se virar para encará-lo. Ainda estou tentando lembrar, confessou, mas hoje à noite, conversando com você, sinto como se estivesse chegando perto. Alexandre a observou por um longo momento, e Cecília sentiu algo que não experimentava há anos, a sensação de ser realmente vista por alguém. Quando a noite chegou ao fim, eles caminharam até o elevador juntos. A despedida parecia inevitável e prematura ao mesmo tempo. Cecília, Alexandre chamou antes que as portas se fechassem. Posso te ver amanhã? Para um café. Só para conversar. Ela hesitou por um segundo, mas algo naqueles olhos azuis a tranquilizou. Eu gostaria disso. O beijo aconteceu no corredor silencioso do hotel. Leve, respeitoso, quase como uma pergunta. Cecília sentiu algo que não sentia há anos, ser desejada pelo que realmente era, não pelo papel que representava. E ainda assim, quando se afastaram, ficou no ar a dúvida que ela não teve coragem de dizer em voz alta. No dia seguinte, eles se encontraram na cafeteria do hotel às 10 da manhã. Alexandre havia trocado o terno por uma camisa social azul claro e uma calça jeans escura. Estava diferente da luz do dia, menos formal, mais próximo. Cecília usava um vestido floral simples e se sentia mais ela mesma do que havia se sentido em muito tempo. Como você dormiu? Perguntou ele, puxando a cadeira para ela. Melhor do que em semanas, Cecília confessou. Acho que faz diferença estar longe do ambiente de sempre.
Às vezes mudamos o cenário para conseguir ver quem realmente somos. Alexandre comentou pedindo 2 cappuccinos. Ontem à noite, conversando com você, percebi que faz muito tempo que não falo sobre o que realmente penso. Conversaram sobre a vida, sobre mudanças e sobre a coragem necessária para recomeçar. Alexandre contou que havia assumido a empresa do pai aos 28 anos, logo depois da faculdade de Direito, e que nos últimos 12 anos estava sempre focado em crescer, expandir, ser bem-sucedido. E você? Já foi bem-sucedida? Perguntou ela, mexendo a espuma do cappuccino. Profissionalmente, sim. Pessoalmente, ele pausou, olhando pela janela da cafeteria. Tive alguns relacionamentos, mas sempre acabavam da mesma forma. As pessoas se interessavam mais pelo que eu representava do que por quem eu era de verdade. Como assim? Bem, quando você tem uma empresa grande, um apartamento em bairro nobre e frequenta certos lugares, atrai um tipo específico de atenção. Levou tempo para eu entender que muitas pessoas se apaixonam pelo estilo de vida, não pela pessoa. Cecília assentiu, entendendo perfeitamente. No meu caso, era o contrário. Eu me apagava tanto que as pessoas nem tinham a chance de se apaixonar por mim. Se apaixonavam pela ideia de ter alguém que sempre concordasse, que nunca incomodasse, que fosse conveniente. Isso não é se apaixonar, Alexandre disse com convicção. Isso é ter um assessor pessoal disfarçado de relacionamento. A observação a fez rir, mas havia verdade dolorosa naquelas palavras. Você disse ontem que está redescobrindo seu mundo. Alexandre continuou mexendo o café. Como pretende fazer isso? Cecília respirou fundo. Havia tomado algumas decisões nos últimos dias, mas ainda não as havia verbalizado para ninguém. Primeiro preciso organizar algumas coisas, questões práticas da separação, ela explicou. Meu irmão disse que devo procurar um advogado, só para garantir que tudo fique bem resolvido. Não é nada complicado, mas ele insiste que é importante. Seu irmão está certo, Alexandre concordou. Mesmo separações amigáveis podem ter detalhes legais importantes. É melhor fazer tudo corretamente desde o início. Ele me indicou um escritório. Disse que é sério, mas que atendem casos simples também. Não tenho nada muito complexo para resolver. Cecília sorriu timidamente. Não somos ricos, não temos propriedades ou investimentos complicados. Só queremos dividir as coisas de forma justa e seguir em frente. Alexandre assentiu, admirando a maturidade dela em lidar com a situação. Importante escolher alguém de confiança. Advogado bom não é só quem ganha causas, é quem te orienta a tomar as melhores decisões para o seu futuro. E depois disso, Cecília continuou, animando-se. Quero me matricular num curso de fotografia. É algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Na verdade, nunca me permiti ter tempo para isso. Quando se despediram, Alexandre entregou um cartão. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me liga. Cecília guardou o cartão no bolso e voltou para casa com uma sensação que não experimentava há anos. Esperança. Alguns dias depois, Cecília acordou mais cedo do que o necessário. Estava nervosa com a consulta. Não porque esperasse complicações, mas porque era um passo definitivo em direção à sua nova vida. Escolheu uma blusa branca social e uma saia preta até o joelho. Queria passar uma imagem séria e profissional. O edifício onde ficava o escritório era moderno e imponente, com fachada de vidro e mármore. O hall de entrada tinha pé direito alto e uma decoração minimalista elegante. Era muito mais sofisticado do que ela imaginava para sua situação simples, mas já estava ali e não fazia sentido voltar atrás. Na recepção do 14º andar, uma secretária elegante de aproximadamente 50 anos a recebeu com um sorriso profissional. Cecília Martins, tenho consulta marcada para as 2 horas. É claro, um momento. A secretária consultou a agenda no computador. Dr. Alexandre vai recebê-la agora. É a porta ao fundo, primeira à direita. Cecília sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés quando ouviu o nome. Por um momento, tentou se convencer de que era coincidência.
Alexandre era um nome comum, podia ser qualquer pessoa, mas no fundo sabia que não era. Caminhou pelo corredor com as pernas trêmulas e quando bateu na porta e ouviu "entre", teve certeza. Quando a porta se abriu e Alexandre apareceu do outro lado, ambos ficaram paralisados por alguns segundos que pareceram eternos. "Cecília", ele disse, recuperando a compostura rapidamente, mas ela pôde ver a surpresa nos seus olhos azuis. "Entre, por favor." O escritório era amplo e elegante, com uma mesa de madeira escura imponente, estantes de livros que iam até o teto e grandes janelas com vista para a cidade. Alexandre se posicionou atrás da mesa e Cecília percebeu que ele estava criando propositalmente uma distância profissional que contrastava completamente com a proximidade que haviam compartilhado no hotel. Havia diplomas nas paredes, uma foto dele em eventos empresariais e alguns prêmios de reconhecimento profissional. Era evidente que Alexandre não era apenas um advogado qualquer, era o sócio principal de uma das firmas mais respeitadas da cidade. "Eu não sabia." Cecília começou sentindo-se completamente deslocada naquele ambiente. "Eu também não." Alexandre respondeu, sentando-se e gesticulando para que ela fizesse o mesmo. "Mas agora que você está aqui, vou garantir que seja atendida da melhor forma possível." Havia uma formalidade em sua voz que não existia antes, mas Cecília também notou uma tensão sutil em sua postura. Estava claro que a situação era tão inesperada para ele quanto era para ela. A consulta durou 1 hora. Alexandre foi impecavelmente profissional, explicando direitos, deveres e próximos passos com clareza e respeito. Não houve nenhuma tentativa de tirar vantagem da situação ou de misturar as coisas. "Vou designar a doutora Paula para acompanhar seu caso", disse ele ao final. "Ela é excelente e vai cuidar de tudo pessoalmente." "Por quê?" Cecília perguntou. "Porque é o correto a se fazer." Cecília entendeu. Alexandre estava preservando ambos, mantendo a ética profissional acima de qualquer interesse pessoal. "Obrigada", disse ela se levantando. "Cecília", Alexandre chamou quando ela chegou à porta. "Espero que tudo corra bem para você." Era uma despedida elegante e definitiva, ou pelo menos deveria ser. Nas semanas seguintes, Cecília começou um processo de reconstrução, que foi ao mesmo tempo libertador e assustador. Matriculou-se em um curso de fotografia que sempre quis fazer. As aulas eram às terças e quintas à noite, e ela saía de lá com uma energia que não sentia há anos. Reorganizou seu apartamento ao seu gosto pela primeira vez, trocando as cortinas pesadas por outras mais claras, comprando plantas para a varanda e criando um cantinho de leitura. Começou a redescobrir prazeres simples que havia esquecido. Ler na varanda aos domingos com café preparado no tempo dela, cozinhar pratos que realmente gostava, descobriu que adorava comida tailandesa e assistir filmes de comédia romântica sem se sentir culpada. A mudança mais significativa, porém, foi interna. Pela primeira vez em anos, Cecília estava tomando decisões baseadas no que ela queria, não no que era esperado dela. A doutora Paula era realmente excelente. Eficiente, clara e surpreendentemente acolhedora, conduziu todo o processo da separação sem complicações. Cecília ia ao escritório quinzenalmente para assinar documentos ou esclarecer dúvidas. Em uma dessas visitas, estava esperando o elevador quando ouviu passos conhecidos no corredor. "Cecília." Ela se virou e encontrou Alexandre caminhando em direção ao elevador, com uma pasta na mão e uma expressão cansada no rosto. Estava sem o paletó, apenas com uma camisa social branca com as mangas ligeiramente arregaçadas, e havia uma vulnerabilidade em sua aparência que ela não havia visto antes. "Alexandre, como estão as coisas?" perguntou, tentando manter o tom casual. "Bem, doutora Paula está sendo maravilhosa." "Fico feliz", ele disse, e ela percebeu que era sincero. "Paula é uma das melhores profissionais que conheço. Você está em boas mãos." Eles ficaram ali parados, aguardando o elevador, e Cecília percebeu que Alexandre parecia diferente, mais cansado, talvez até um pouco triste. "Você está bem?" perguntou espontaneamente,
surpreendendo a si mesma com a própria preocupação. Alexandre sorriu, mas havia algo melancólico no gesto. Trabalho demais, durmo de menos. A vida de sempre, eu diria. Deveria tirar uns dias de folga, sugeriu ela, lembrando-se das conversas que tiveram sobre a importância de se cuidar. Deveria, concordou ele, passando a mão pelos cabelos. Mas é complicado se desconectar quando se tem responsabilidades demais. Quando todo mundo conta com você para tomar decisões o tempo todo. Cecília reconheceu no olhar dele algo que conhecia intimamente, a sensação de viver no piloto automático, cumprindo obrigações sem parar para pensar no que realmente queria. Alexandre, ela disse impulsivamente antes que pudesse se arrepender. Quer tomar um café? Não aqui, em algum lugar. Normal. Ele hesitou, e ela viu o conflito interno em seus olhos. Cecília, talvez não seja só um café. Ela o interrompeu gentilmente. Entre pessoas que se respeitam. Entre amigos. Alexandre a estudou por um momento, e ela viu o exato momento em que ele tomou a decisão. Conheço um lugar tranquilo, se você não se importa de caminhar algumas quadras. Eles foram a uma cafeteria pequena e aconchegante, longe do mundo corporativo de ambos. Alexandre pediu café preto, Cecília cappuccino com canela. Como tem sido a reconstrução? Perguntou ele. Surpreendente, Cecília sorriu. Descobri que tenho opiniões próprias sobre várias coisas, tipo, sempre odiei filme de ação, mas assistia porque, enfim. Agora tenho visto comédias românticas até passar mal. Alexandre riu genuinamente. E a fotografia? Como você sabe da fotografia? Doutora Paula comentou que você faltou uma reunião porque tinha aula. Ah, Cecília corou levemente. Está sendo incrível. Estou aprendendo a ver a beleza em coisas simples. Você sempre soube fazer isso, Alexandre disse baixinho. Lembro da forma como você olhava pela janela do hotel. O silêncio que seguiu foi carregado de coisas não ditas. Alexandre, Cecília começou. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ele assentiu. Você é feliz? A pergunta o pegou desprevenido. Alexandre mexeu no café, pensativo. Sou bem-sucedido. Tenho uma empresa sólida, bons funcionários, clientes que confiam no meu trabalho. Isso não foi o que perguntei. Alexandre sorriu tristemente. Não. Acho que não sou feliz. Há muito tempo que não me pergunto isso. Por que não? Porque felicidade parecia luxo. Quando você tem responsabilidades, pessoas que dependem de você... Alexandre, Cecília o interrompeu gentilmente. Você não pode cuidar dos outros se não cuidar de si mesmo. Ele a olhou com uma intensidade que a fez corar. Quando foi que você ficou tão sábia? Quando comecei a me ouvir de verdade. Eles se encontraram mais 2 vezes naquela semana. Sempre por acaso, sempre para um café rápido. Mas havia algo mudando entre eles. Uma intimidade crescente, uma facilidade que contrastava com a formalidade do escritório. Em uma quinta-feira, Cecília finalmente assinou os últimos documentos da separação. Estava oficialmente livre para recomeçar. Pronto, disse doutora Paula, organizando os papéis. Tudo resolvido. Foi um prazer trabalhar com você, Cecília. O prazer foi meu, obrigada por tudo. Cecília saiu do escritório com uma sensação estranha. Alívio, mas também um vazio. Sabia que não voltaria mais ali, o que significava que provavelmente não veria mais Alexandre. Na porta do elevador, ela se surpreendeu ao encontrá-lo esperando. Doutora Paula me disse que você terminou tudo hoje. Sim, finalmente livre. Ela sorriu, mas havia uma melancolia no gesto. Cecília, Alexandre disse depois de um momento. Gostaria de jantar comigo amanhã, em algum lugar longe de advogados e contratos. Ela o estudou. Havia algo diferente em seus olhos, uma decisão tomada. Por que agora? Porque agora posso te olhar como homem, não como advogado. Porque você me fez lembrar que felicidade não é luxo. Ele pausou. E porque não quero passar o resto da vida me perguntando, e se? Cecília sentiu o coração acelerar. Alexandre,
Nós somos muito diferentes. Se somos, você me ensina a ver beleza nas coisas simples e eu, bem, posso te mostrar que às vezes vale a pena sonhar grande. E se não der certo? E se der? Ele sorriu. Cecília, não estou prometendo que vai ser fácil, mas prometo que vai ser verdadeiro. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da decisão. Quando os abriu, Alexandre ainda estava ali, esperando. Onde você quer jantar? O sorriso que se abriu no rosto de Alexandre foi a resposta mais bonita que ela poderia ter recebido. 6 meses depois, a vida de Cecília havia se transformado completamente. Estava no terraço do apartamento de Alexandre, fotografando o pôr do sol que pintava a cidade de Dourado. Suas fotos haviam evoluído tremendamente, e ela descobriu um talento natural para capturar momentos de beleza cotidiana. Alexandre chegou por trás dela, abraçando-a pela cintura com familiaridade carinhosa. Como foi a exposição? Perguntou, encostando um beijo carinhoso no rosto dela. Venderam 3 fotos, ela disse, virando-se em seus braços com um sorriso radiante. Não acredito ainda. Eu acredito, Alexandre disse com orgulho genuíno. Você tem talento, Cecília. Sempre teve. Só precisava de espaço para florescer. E você? Como foi o dia? Saí do escritório às 6, Alexandre anunciou como uma conquista. Como prometido. Quem é você e o que fez com Alexandre Santos? Ela brincou. Você me ensinou que a vida acontece fora do escritório. Ele respondeu sério. E que sucesso não vale nada se você não tem com quem compartilhar. Eles se beijaram devagar, sem pressa. Alexandre havia descoberto que Cecília florescia com pequenos cuidados constantes, com atenção genuína. Ela havia ensinado Alexandre a diminuir o ritmo e a encontrar alegria em momentos simples. Cecília, Alexandre disse, encostando a testa na dela. Obrigado. Por quê? Por me ensinar que amor não é sobre salvar ou ser salvo. É sobre escolher caminhar junto, respeitando o passo um do outro. Ela sorriu, lembrando da mulher perdida que era 6 meses antes. Obrigada a você, por me ensinar que eu mereço ser vista e que não preciso me apagar para caber na vida de alguém. O sol se pôs sobre a cidade, pintando o céu de cores quentes. Cecília pegou a câmera e capturou a cena, mas não o pôr do sol. Ela fotografou Alexandre naquele instante simples, sem pose, sem preparo. Um sorriso real, imperfeito, presente. Não para guardar uma certeza, mas para lembrar daquele momento exato em que escolheu não voltar a se apagar. Algumas histórias de amor nascem do caos. Outras começam quando 2 pessoas finalmente inteiras decidem caminhar sem pressa, sem promessas grandiosas, apenas com verdade. Cecília não sabia exatamente onde aquela escolha a levaria. Alexandre também não. Mas, pela primeira vez, ambos tinham certeza de uma coisa. Não estavam mais fugindo de si mesmos. E às vezes, isso já é o começo de tudo.